Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula para o melhor curso da certificação CEA. Eu sou o Prof. Renan Duarte e só lembrando vocês, quem quiser ter acesso ao curso completo, com as apostilas em PDF, todos os slides utilizados em aula, mais de 1.100 questões comentadas em vídeo, materiais de resumo direcionados para a revisão e um banco com questões que caem na prova da CEA, cliquem aqui no primeiro link na descrição ou nos comentários fixados para que vocês conheçam o curso completo. No mais, peço para vocês deixarem o like, se inscreverem aqui no canal e desejo a vocês uma excelente aula. Pessoal, agora a gente vai estudar os diferentes derivativos que a gente tem aqui no nosso país, mas antes de passar pelas características deles, a gente vai entender o conceito inicial e aí sim a gente se aprofunda em cada. Bom, primeiro ponto aqui é que derivativos financeiros, eles são contratos financeiros que derivam o seu valor de um ativo subjacente. Derivam o seu valor, por isso que a gente chama de derivativo. Esse ativo subjacente, ele pode ser commodities, moedas, ações ou taxas de juros. Eles, os derivativos, têm o seu preço baseado na flutuação do valor desse ativo subjacente. Olha esse exemplo aqui para ficar mais fácil. Imagine que você faz um acordo, tá? Um acordo com um amigo para comprar o carro dele daqui a um mês por um preço específico, digamos 30 mil reais, tá? Então, tem aqui a pessoa, ela faz um acordo com o amigo dela, esse acordo aqui ele fica formalizado mediante um contrato e que ele traz, então, a opção de comprar um carro ao valor de 30 mil reais daqui a um mês. E aí, passado um mês, a gente verifica que o preço desse carro aqui, ele está custando no mercado agora 35 mil reais. Bom, se foi estabelecido nesse contrato, que é esse acordo entre a pessoa e o amigo dela, de que ela vai poder comprar esse carro a 30 mil, ela vai se dar bem, porque o carro, se ela fosse comprar no mercado, estaria custando 35. E aqui ela vai poder comprar a 30 mil reais, porque um mês antes isso já foi formalizado no contrato. O detalhe, tá, é que a gente vai ver que esse contrato aqui ele tem um preço, porque afinal de contas, a gente está travando o preço de negociação desse carro em 30 mil. Se o preço dele subir, essa pessoa aqui ela ainda vai poder comprar 30 mil reais. E ela vai ter que pagar um preço, então, para travar o preço da mercadoria dela, do carro, né? Então, esse preço aqui pode ser, por exemplo, o valor de 1.000 reais. Então, ela paga hoje 1.000 reais para ter a opção de comprar um carro ao valor de 30 daqui a um mês. Se o preço for para 35, ela vai poder comprar esse carro a 30 mil e ela vai ganhar dinheiro nessa brincadeira, porque ela está comprando a 30 algo que vale 35 no mercado. Se ela for vender para ter lucro, qual que seria o lucro dela? Seria ela pegar o carro de 30, vender por 35. Então o lucro dela é 5 mil? Não, né? Porque ela teve que desembolsar 1.000 reais antes para conseguir ter essa opção de comprar o carro. Então, o lucro dessa pessoa aqui vai ser de 4 mil reais. A ideia é mais ou menos essa, tá? Esse exemplo aqui, ele é muito parecido com o que a gente tem no mercado de opções. Tá? Só para a gente já ir contextualizando. Então, olha só. Aqui no meu exemplo, só para a gente deixar claro, tá? Esse contrato aqui, ele é o derivativo. E o carro, ele é o ativo subjacente. Vou colocar assim, ativo subjacente. Porque derivativos são contratos, tá aqui o contrato, que derivam o seu valor de um ativo subjacente. O valor desse contrato ele está derivando do valor do carro. Como assim, Renan? Pensa o seguinte, se eu tiver uma perspectiva de que esse carro ele vai valorizar muito em um mês, o meu amigo que vai fazer o acordo, ele vai cobrar mais hoje de mim para travar esse preço em 30 mil reais. Então, se eu tinha perspectiva de que esse carro de 30 ia dobrar o valor dele, aqui, no preço do contrato, o amigo ele ia colocar 10 mil reais. Eu teria que pagar 10 mil reais hoje, por exemplo, para ter a opção de comprar 30, porque a gente está esperando uma expectativa desse carro dobrar de valor. Ou 10, ou 15, ou 20, depende de qual que é a perspectiva. O detalhe é que esse preço do contrato, do derivativo, ele está derivando do valor do preço do carro, que é o ativo subjacente.
Esses contratos, eles podem ser usados para proteção contra riscos financeiros, que é o que a gente chama de hedge, ou então para especular sobre movimentos de preço. Aqui a gente pode entender como uma especulação, porque essa pessoa que está travando o preço de 30, ela especula de que esse carro vai subir de valor nesse preço. Subir de valor nesse período. E dessa forma ela pode obter esse lucro de 4 mil. Poderia acontecer o contrário. Ao invés do carro ir para 35, o carro poderia baixar o valor para 28 mil reais. Nessa situação, se a gente estiver falando de mercado de opções, o nosso amigo aqui, ele não vai ter que comprar esse carro ao preço de 30 se o valor dele está sendo negociado a 28, porque ele pagou, aqui está 10, né? Mas vamos lembrar aqui dos R$ 1.000. Ele pagou R$ 1.000 para comprar a 30, não para ter que comprar a um valor menor do que isso. Ou comprar numa situação em que o preço desse carro está menor do que esse valor. Porque se ele comprar a 30 algo que está valendo 28, ele vai perder dinheiro. Então por que ele pagou o contrato nesse sentido, né? Então nessa situação, quando o preço do carro estiver menor do que aquilo que foi definido no contrato, ele simplesmente não faz nada, ele simplesmente não honra a possibilidade que ele tem de comprar esse carro. E aí, se ele quiser, ele compra no mercado a 28. É uma especulação, porque se o preço cair, ele não vai ter lucro financeiro, ele vai ter um prejuízo, e esse prejuízo vai ser o que ele pagou aqui no contrato, né? Eu vou colocar inicialmente aqui aqueles R$ 1.000 que foi estabelecido, tá? Esse vai ser o prejuízo dele. Também pode ser utilizado para hedge, que é para proteção contra riscos. Aí, por exemplo, uma pessoa tem uma ação e ela está preocupada com o preço de queda, com a queda do preço dessa ação. Aí ela pode utilizar dos derivativos aqui para segurar o preço de venda dessa ação, também é uma possibilidade. Normalmente, os derivativos são negociados entre pessoas na forma de contratos padronizados, estabelecendo a quantidade, qualidade, prazo de liquidação, entre outras características. O detalhe é que eu utilizei aqui um carro como ativo subjacente. No mercado financeiro, o mais comum é que a gente tenha commodities, moedas, ações e taxas de juros como ativos subjacentes. Os instrumentos de derivativos que a gente tem é o mercado a termo, mercado futuro, swaps e mercado de opções, que o nosso exemplo aqui é bem semelhante a esse. Começar aqui então pelo mercado a termo, para a gente entender as características de cada um desses derivativos. No mercado a termo, as partes de uma negociação assumem, olha só, aqui a gente tem o compromisso. As partes assumem o compromisso de comprar e vender determinada quantidade e qualidade de um ativo real, mercadoria. Então eu vou ter duas partes, uma que vai ser a compradora e outra que vai ser a lançadora, e elas vão assumir um compromisso. O comprador, ele vai assumir o compromisso de comprar. O vendedor, o lançador, vai assumir o compromisso de vender. Tá? Então, no nosso exemplo aqui, o comprador, ele assume o compromisso de comprar uma ação ao valor de R$ 30 em uma data futura. Então, tá aqui a ação, né? E ele está assumindo o compromisso de comprar essas ações a R$ 30, a data futura está aqui, 90 dias, e a liquidação ela vai ser financeira, porque ela vai ser uma liquidação apenas da diferença dos preços. A gente já vai entender isso, tá bom? E o lançador, do outro lado aqui, ele vai assumir o compromisso de vender a ação por R$ 30 nessa data futura. Então, o preço da ação hoje é 1, né? Vamos supor que hoje essa ação está R$ 28, no momento zero, e lá no dia final, dia 90, ela vai estar um preço X aqui. O comprador, ele está achando que essa ação vai estar num preço maior do que de R$ 30, porque daí ele vai comprar a 30. Se ele comprar a 30 algo que vale mais, ele vai ter lucro quando ele vender no mercado. O lançador, ele acha que essa ação vai estar valendo menos do que 30, porque ele vai vender a 30. Então, se ele está vendendo algo a um preço maior do que o que está sendo negociado no mercado, ele também vai ter um lucro financeiro. Até porque ele pode comprar essas ações no mercado no momento da venda a 25, a 26 e depois vender a 30. Tem lucro. Qual que é o ponto aqui? Os dois, eles têm visões diferentes do que vai acontecer ao final dos 90 dias. Um está achando que a ação vai subir e o outro está achando que a ação vai cair abaixo de R$ 30. Quais os cenários, então, que a gente pode ter? Cenário 1, o preço no vencimento de R$ 35. Então, passou 90 dias, o preço foi
a R$ 35. Beneficiou quem? Aquele que achava que o preço ia subir. Então, o comprador, ele tem o compromisso de comprar a R$ 30, algo que está valendo 35. Então, ele compra a 30, depois ele vende a 35. E o vendedor, como ele assumiu esse compromisso, ele vai ter que vender a R$ 30, ainda que no mercado ele poderia vender a 35. Bom, cenário 2, o preço da ação agora não está mais 35. O preço da ação agora está R$ 25. Já muda. Isso beneficia quem? Beneficia o lançador, que ele esperava que a ação ficasse menos do que R$ 30. Nessa situação aqui, então, ele vai ter que vender a 30, porque foi o compromisso que ele assumiu, algo que está valendo 25 no mercado. Pensa na seguinte situação: se esse nosso lançador, durante esse período de 90 dias, ele não tivesse essas ações e só fosse comprar as ações no final do vencimento, ele poderia comprar no mercado a 25 agora e vender a R$ 30 ao comprador. Então, poderia acontecer esse tipo de situação também. No cenário 1, quem ganhou aqui a operação foi o comprador, no cenário 2 foi o lançador. Bom, para o mercado a termo, a gente pode ter prazos mínimos e máximos. O prazo aqui foi de 90 dias, né? Esse prazo mínimo, ele é de 16 e o prazo máximo de 999 dias corridos. A liquidação ela pode acontecer de duas formas. A liquidação física, que é quando o lançador ele vai de fato entregar as ações ao comprador. Ele vai passar o nome ali para o comprador. E tem a liquidação financeira. Essa é diferente, porque essa daqui ela só vai se dar na diferença dos recursos financeiros. Então, ele vai entregar o dinheiro ao invés de entregar a ação propriamente dita. Tá? É uma outra possibilidade que a gente tem, não tem a entrega física, tem só a diferença financeira. Existe a possibilidade de liquidação antecipada? Sim, ela pode acontecer. A liquidação, melhor dizendo, ela pode acontecer por decurso de prazo, ou seja, nessa data aqui que foi estabelecida de vencimento, ou antes do vencimento, mediante acordo mútuo das partes, quando solicitado pelos compradores, sem que isso altere o preço fixado a termo. Tá? Então, o prazo aqui do nosso exemplo foi de 90 dias, mas a liquidação ela poderia acontecer antes, desde que solicitado pelo comprador, é ele que vai fazer a solicitação, e desde que o lançador ele aceite, porque tem que ser de comum acordo entre os dois, mas a solicitação tem que vir do comprador. Em relação aos direitos e proventos, porque as ações elas têm dividendos. Então, em relação a isso, no contrato a termo, eles pertencem ao comprador e devem ser repassados juntamente com as ações objeto na data de liquidação do contrato ou segundo as normas da B3. Então, quem é que tem os direitos como dividendos dentro desse período aí, em relação às ações? O comprador, tá? Então, é o comprador, olha os detalhes, é o comprador que solicita a liquidação antecipada no mercado a termo e os direitos e proventos referentes a essa ação que está sendo negociada também pertencem ao comprador. O contrato a termo ele é considerado como um contrato não padronizado, pois as negociações podem ser feitas com maior nível de detalhamento. Um contrato padronizado é onde a gente tem estabelecido a quantidade, a qualidade, é onde a gente tem características aonde a gente não consegue modificar muito, não consegue trazer muito detalhamento. No mercado a termo, então, a gente não tem um contrato que é considerado padronizado, porque tanto o comprador e o vendedor eles podem especificar, podem detalhar mais a operação da maneira como eles quiserem. Em relação às garantias, tá? O mercado a termo ele deve ser realizado através de uma corretora e há a exigência de garantias para ambos os participantes. Para o vendedor, ele tem que ter a cobertura, que é o depósito da totalidade dos títulos objetos da operação. Esse depósito é o suficiente para assegurar o cumprimento do acordo, sem a necessidade de serem oferecidas outras garantias na operação. Então, o vendedor ele vai ter que deixar o valor da integralidade da operação depositado na conta dele. E o comprador, ele tem a margem, vou destacar aqui. O vendedor é a cobertura, o comprador é a margem. A margem é o depósito de um numerário ou ativos autorizados em um valor estabelecido pela B3. Isso em relação, então, ao comprador. Em resumo, o que a gente tem aqui referente ao mercado a termo? O que se negocia? O compromisso de compra ou de venda no futuro de um ativo objeto por um preço fixado. Normalmente, ações. Onde que ele é negociado? Balcão e também na bolsa. Tipo de contrato, ele é considerado como não padronizado. A liquidação no vencimento ou antecipado
por solicitação do comprador, o prazo mínimo de 16 e máximo de 999 dias corridos, e as garantias que são exigidas é a cobertura e a margem. Os direitos de proventos, eles são do comprador. Bom, em relação à tributação, referente ao mercado a termo, a gente tem que o fato gerador é o ganho líquido na negociação ou liquidação do contrato, ou seja, gerou algum tipo de retorno. A base de cálculo é a diferença positiva entre o valor de venda e o valor à vista. A alíquota, isso é importante, a alíquota é de 15%. O recolhimento é apurado em períodos mensais e pago pelo investidor até o último dia útil do mês subsequente, então a responsabilidade pelo recolhimento é do contribuinte e tem uma retenção na fonte de 0,05%. É possível fazer a compensação em situações de perda? É possível, tá? Desde que seja compensado com outras operações realizadas no mercado a termo, no mercado futuro e no mercado de opções, exceto em casos de perdas com operações de day trade que somente serão compensadas com ganhos auferidos em operações no mercado a termo, tá? Daí tem que ser especificamente no mercado a termo. Mercado futuro é um pouquinho diferente, olha só. As partes de uma negociação assumem o compromisso de comprar e vender determinado ativo por um preço estipulado para a liquidação em data futura. Então, é aquela ideia, a gente vai ter um contrato que ele vai ser derivativo de um ativo subjacente. Aqui, então, eu tenho um comprador que em 20 de 4 de 2012 assumiu o compromisso de comprar a arroba do boi por R$ 55,00 em abril de 2013. Então, em abril de 2012, ele assume o compromisso de comprar essa arroba do boi a 55 em abril de 2013. E do outro lado eu tenho o vendedor, que também vai assumir um compromisso, mas o compromisso que ele tem aqui é de vender a arroba do boi ao valor de R$ 55,00 em abril de 2013. Tudo isso daqui fica formalizado em um contrato. Esse preço é o preço de exercício desse contrato, o preço é de R$ 55,00, que foi o que foi acordado entre o comprador e o vendedor. O prazo, considerando, né, esse tempo aqui e o tempo que eles assumiram para efetivamente comprar de 244 dias, e a liquidação ela é financeira. Então não é a entrega física do boi, a liquidação financeira vai se dar pelos valores. Apesar de semelhante ao mercado a termo, a grande diferença aqui do mercado futuro é que a gente tem os chamados ajustes diários, que refletem as variações de preço do mercado e atualizam o valor dos contratos diariamente. Então, assim, todos os dias vai ser verificado qual que é o preço da arroba do boi até que a gente chegue lá no dia de vencimento. Então, se no dia 21/8 o preço no mercado está a R$ 56,00, quem é que vai se dar melhor nessa situação aqui? O comprador, né? Porque ele está com o preço travado em R$ 55,00. Sempre que o preço subir a mais do que 55, quem está se dando melhor é o comprador. Quando o preço ficar abaixo de R$ 55,00, quem está se dando melhor é o vendedor, porque o comprador vai comprar, na primeira situação, por 55, algo que está valendo a mais. E o vendedor, na segunda situação, ele vai vender a 55, algo que está valendo menos. Então, todos os dias é apurado qual que é o preço no mercado e compara esse valor com o preço que está travado no contrato de derivativo. E aí a gente tem os ajustes diários. Por exemplo, no dia 21/8, o preço no mercado da arroba do boi era de R$ 56,00. O preço travado 55. Quem é que vai receber o saldo de R$ 1,00 lá na bolsa? Vai ser o comprador. Então, todos os dias, a depender do preço no mercado, essas posições elas vão se ajustando. No dia 22/8, o preço no mercado foi a R$ 54,00. Tá? Em relação ao saldo na bolsa, o nosso comprador ele vai ter que desembolsar R$ 1,00 e quem vai receber esse R$ 1,00 é o vendedor. No dia 23/8, o preço foi a 57, a gente compara de novo e agora o nosso amigo volta a receber R$ 2,00. Então, todos os dias é feito esse ajuste e todos os dias já é feita a compensação, já é feita a liquidação financeira. E isso vai possibilitar, então, que o contrato aqui ele seja liquidado antes do prazo sem maiores dificuldades, né? Porque se ele fosse liquidado aqui, a gente já teria o saldo correto lá na bolsa. Aqui ele ficou a R$ 55,00, o preço travado é 55, então ninguém está devendo para ninguém, foi o que foi estabelecido no contrato. Todos os dias
Portanto, são verificadas as alterações de preço dos contratos para a apuração das perdas de um lado e dos ganhos de outro, realizando a liquidação das diferenças nos dias. Devido ao ajuste diário das posições, é possível um encerramento da posição com qualquer parte participante a qualquer momento. Se o investidor ele não cumprir o ajuste diário, a B3 vai considerar ele inadimplente, o que acionará a execução das garantias registradas por ele. Então, já colocando, é necessário sim que a gente tenha garantias também aqui no mercado futuro. Se ele não fizer o ajuste diário, a B3 vai poder então executar essas garantias. Qual que é a garantia? É a margem da garantia, que é um percentual da operação realizada com contratos futuros que pode ser depositado em dinheiro ou em outros ativos aceitáveis, como ações, títulos públicos, entre outros. Os contratos futuros também se caracterizam por sempre seguirem um determinado padrão. Por isso que aqui a gente tem que esses contratos eles são considerados como padronizados. E assim, em uma negociação de soja, só para a gente ter exemplo, a B3 ela prevê que o grão obrigatoriamente seja de soja tipo exportação, com até 14% de umidade, 1% de matérias estranhas e impurezas, 30% de quebrados, entre outras características. Ou seja, a gente tem um nível de detalhamento já definido pela B3, não tem como correr muito disso. Os contratos futuros são negociados apenas em bolsa e a liquidação ela pode ser física, que é menos comum, ou então financeira, que é o que a gente tem na prática. Ele é considerado um contrato padronizado, pois as negociações seguem regras pré-fixadas. O que se negocia, então? Compromisso também de comprar ou de vender no futuro um ativo objeto por um preço fixado. Onde que ele é negociado? Diferença, hein? Em relação ao mercado a termo, apenas na bolsa. Mercado a termo também pode ser negociado no balcão. Tipo de contrato, aqui a gente considera como padronizado. A liquidação do contrato devido aos ajustes diários, a liquidação antecipada ela pode acontecer a qualquer momento por qualquer uma das partes. Diferente do mercado a termo, que a liquidação antecipada ela pode acontecer, mas tem que sair de uma solicitação do comprador e ainda tem que ter o acordo em comum entre os dois. Garantias, a gente tem o depósito de margem como garantia, que vai ser utilizada caso aconteça a inadimplência de cada um dos participantes. Ou, melhor, né? Pelo menos de um dos participantes. Aí a gente tem a execução das garantias pela B3 e corresponde a um percentual do que está sendo negociado. Em relação à tributação, tá? É mais ou menos o que a gente tem em relação ao mercado a termo. A gente tem o fato gerador, a base de cálculo que o fato gerador vai ser o ganho, né? O ganho, a rentabilidade que o especulador teve, a base de cálculo vai ser o quanto que ele ganhou, a alíquota ela vai ser de 15%. Quem é que faz o recolhimento aqui? Também é o contribuinte, e o recolhimento na fonte, que é a corretora que vai fazer, é de 0,005%. Então, mesma situação também, é possível sim as compensações. Então, essas compensações elas podem acontecer com outras operações realizadas no mercado a termo, no mercado futuro e no mercado de opções, exceto quando as perdas elas acontecerem em uma operação de day trade, que aí só vão poder ser compensadas com operações também no mercado futuro. E o swap? Olha só, o swap ele é um contrato financeiro entre duas partes que concordam em trocar fluxos de pagamentos futuros, comumente envolvendo taxas de juros, moedas estrangeiras ou outros instrumentos financeiros. Então eu vou ter dois fluxos de pagamentos que são futuros e as partes vão estabelecer entre si a troca desses fluxos financeiros. Olha o exemplo aqui para ficar mais fácil. Eu tenho uma empresa e essa empresa ela faz a exportação de produtos para o exterior. Então, se ela faz a exportação, ela recebe em dólares. Vamos supor aí que ela recebeu mil não, né? $1 milhão. Isso é o que ela recebe. O detalhe é que ela tem custos em reais, né? Vamos supor que os custos dessa mesma empresa aqui, eles estejam em 500 mil reais. Tá? E ela vai receber no futuro mais dólares por conta das exportações que ela está fazendo. O detalhe é que ela não consegue saber hoje quanto que vai estar custando os dólares daqui a um ano, e aí ela não sabe se o que ela tem de despesa
em reais, se quando ela for fazer a cotação do dólar, isso vai ser o suficiente para ela conseguir fazer o pagamento de suas despesas, né? Porque tem uma parte que ela vai deixar para despesa, tem outra parte que vai ser o lucro dela. Então, seria interessante se ela soubesse hoje o quanto que ela vai ter de recebimento daqui a um ano. E para evitar, então, daqui a pouco, perdas que podem acontecer dada a flutuação do mercado, ela pode concordar em trocar a variação do câmbio nesse período aqui por um outro determinado ativo financeiro. No nosso exemplo aqui, a empresa ela vai trocar a variação do câmbio pela variação da taxa Selic, que já é algo mais conservador, né? A gente já consegue estimar um pouco melhor como é que vai ser a variação da taxa Selic no período. Então, aqui no exemplo, eu tenho a empresa que recebe em dólares e tem custos em reais, e ela vai pagar a variação do dólar à instituição financeira. E aí o nosso banco ele vai aceitar esse swap, pois ele acredita que a variação do dólar será maior do que a variação da taxa Selic. Se acontecer isso, o banco ele ganha. Se acontecer o contrário, né, quem vai ganhar aqui na operação vai ser a empresa. E o swap, portanto, é esse acordo entre a empresa e o banco onde acontece a troca desse fluxo de pagamentos futuros. Então, só para a gente entender, né, vamos pensar que no período de um ano, a variação da taxa Selic ela foi de 15%. E a variação do dólar foi de 10%. Lembrem, né, que o banco ele acredita que a variação do dólar vai ser maior que a variação da Selic. Aqui não se confirmou. A taxa Selic está maior e o dólar está menor. Nessa situação, então, a empresa vai receber a variação da taxa Selic, os 15%, enquanto que a instituição financeira vai receber os 10% da variação do dólar. Se fosse o contrário, quem ia se dar melhor? Né? Taxa Selic variou no período 10% e o dólar desvalorizou 15%. Aí, nesse cenário, quem se dá melhor é a instituição financeira, porque a empresa ela vai ter que pagar essa variação do dólar, que foi os 15%, enquanto que a instituição financeira tem que pagar só os 10% da variação da taxa Selic. Tá? Então, diferentes cenários aqui. Qual que é a caracterização do swap? É que a gente tem um contrato onde são trocados fluxos de pagamentos futuros. E aí eu posso trocar taxas de juros, moedas estrangeiras ou ainda outros instrumentos financeiros. No swap, a gente não tem um ajuste diário das posições, ou seja, durante a vigência do acordo, a gente não tem desembolsos de recursos e a liquidação financeira da operação acontece apenas no vencimento do contrato, através da diferença entre os fluxos que foram trocados entre os investidores. Nesse sentido, aqui na liquidação do contrato, a gente só vai ter o pagamento da diferença, né? Nesse caso, quem é que ganhou com a taxa Selic menor e a taxa e a desvalorização do dólar maior? Quem ganhou aqui foi a instituição financeira. Então, ela só vai receber a diferença aqui. A empresa paga só os 5%, que é o que ela recebe aqui da diferença desses dois. No cenário contrário, né, quem recebia os 5% era a empresa. Isso que é a liquidação das diferenças. Semelhante aos outros mercados de derivativos, é exigida a margem de garantia quando a operação ela for contratada através da B3. O prazo de vencimento ele é livremente pactuado entre as partes. Aqui a gente estabeleceu que era um ano, mas isso varia aí de acordo com as partes envolvidas. Em relação à tributação, olha só, o fato gerador, de novo, tá? É oferir algum tipo de rendimento nas operações de swap. Base de cálculo é essa diferença que foi apurada. A alíquota, o detalhe, a gente vai ter a tabela regressiva de imposto de renda para aplicações de renda fixa. Então, quando envolver renda fixa aqui, a gente tem a tabela regressiva. O recolhimento é na data de liquidação ou da cessão de contrato através da retenção na fonte, e a responsabilidade de recolhimento é da pessoa jurídica que efetuar o pagamento do rendimento até o terceiro dia útil da semana subsequente à data de retenção. Em relação à compensação, aqui não é permitida a compensação de perdas incorridas em operações de swap com os ganhos líquidos obtidos em operações de renda variável. Aqui só é possível compensar com operações de renda fixa, visto que as operações de swap seguem a tabela regressiva de imposto de renda. Então, uma diferença em relação aos demais derivativos, aqui a gente tem essa trava de que não é possível compensar com outras operações de renda variável. Então, em resumo, tá? Swap. O que se negocia? O compromisso de trocar o resultado líquido das diferenças entre dois fluxos de recebimento. Ele é negociado em balcão e bolsa.
a liquidação do contrato é apenas o vencimento, havendo a possibilidade de concordância entre as partes para essa liquidação antecipada, e a exigência de garantia, que é o depósito da margem de garantia. E por fim, tá? Ele é considerado um contrato que não é padronizado. E eu ainda tenho o Non-Delivery Forward como um contrato de derivativo também, o NDF. Ele também é chamado aqui no Brasil de contrato futuro de balcão sem a entrega física. Ele é um contrato a termo de moedas negociado em mercado de balcão. No NDF, duas partes concordam em um contrato a troca de uma moeda por outra em uma data futura a uma taxa de câmbio que está especificada no contrato. No entanto, ao contrário de outros contratos futuros, no NDF a gente não tem a entrega física das moedas no vencimento do contrato. Então essa é uma característica do NDF, é a não possibilidade de liquidação física. Tanto que o nome dele é esse, né? Contrato futuro de balcão sem a entrega física. Mas ele é muito semelhante ao mercado a termo. No vencimento do contrato, o investidor ele irá pagar ou receber o ajuste, que é o resultado da diferença entre o valor acordado previamente e o valor da moeda no dia do vencimento da operação. Então, com um exemplo sempre fica mais fácil. Vamos pensar o seguinte, a gente tem uma empresa que ela precisa fazer o pagamento de mercadorias no valor de 100 mil dólares lá no dia 21/10 de 2022. E ela deseja se proteger da valorização do dólar em relação ao real. Tá? Então, hoje, essa empresa que precisa comprar daqui a um ano 100 mil dólares em mercadoria, ela vai utilizar aqui de um NDF para travar o preço de negociação do dólar lá no futuro a 13,30. Hoje o preço do dólar está 13,20. A empresa está travando em 13,30 para daqui a um ano. Então vai estar lá estabelecido no contrato, né? Preço de exercício 13,30. Prazo 365 dias e a liquidação financeira. É isso que é a definição do NDF, tá? As duas partes concordam em um contrato para a troca de uma moeda em uma data futura, tá aqui, a uma taxa de câmbio especificada, tá aqui a taxa de câmbio. Do outro lado eu vou ter o vendedor que assume a obrigação de vender dólar a 13,30 na data futura, 21/10 de 2022. E aí a gente pode ter também diferentes cenários de acordo com o que acontecer. Cenário 1, a gente chegou lá na data especificada no contrato do NDF e o preço do dólar no vencimento está a 13,15. Olha só, com esse cenário aqui, quem é que se dá melhor? É o vendedor, né? Porque o vendedor assumiu a obrigação de vender a 13,30 e o preço no mercado está a 13,15. Então ele vai vender algo a 13,30 que na verdade está custando 13,15. Então, com o dólar em 13,15 no vencimento, a empresa ainda faz o pagamento a 13,30. O nosso comprador, tá? O comprador vai pagar a 13,30. E o vendedor lucra o ajuste, que corresponde à diferença no preço das moedas. Então, o lucro do vendedor a gente pode ver aqui, né? A gente vai pegar os 100 mil dólares e vai fazer a troca aqui em relação ao preço que está estabelecido no contrato e em relação aqui ao que está estabelecido, o que está estabelecido não, né? O que está vigente no mercado. Então, o nosso vendedor aqui ele vai lucrar 15 mil reais e, de novo, a gente não tem a liquidação física, só vai receber a liquidação financeira, que são esses 15 mil reais. Cenário 2, preço à vista no mercado, 3,45. Já é um pouco diferente, né? Porque o preço agora está maior do que aquele que consta no contrato. Quem é que vai se dar bem aqui? Vai ser a empresa. Com dólar em 13,45 no vencimento, a empresa vai fazer o pagamento a 13,30 e o vendedor que vai sofrer o prejuízo no ajuste, que corresponde à diferença no preço das moedas, tá? Então a empresa, ela vai comprar a 13,30 e o vendedor vai ter que vender a 13,30, algo que está custando 13,45. O desembolso dele vai ser de 15 mil reais. Então, na situação A, um lucro de 15 mil, na situação B, um prejuízo de 15 mil. E, independentemente do que aconteceu aqui, a nossa empresa ela travou o preço a 13,30 e vai ser o que ela efetivamente vai pagar na data de vencimento. Em outras palavras, ela tirou a imprevisibilidade, ela tirou a insegurança da taxa de câmbio, porque foi fixado aqui a 13,30 e dessa maneira, um ano antes, ela sabe exatamente o quanto que ela vai ter que gastar um ano depois.